Olá, tudo bem? Eu sou o Ismael e hoje nós vamos conversar sobre essa que é uma das obras mais mágicas e misteriosas que existem, que é O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe está entre as 10 obras mais lidas de todos os tempos. E esse é um feito notável, pois todos os anos são publicadas em torno de 2 milhões de novas obras. Todos os anos, 2 milhões de novos títulos de livros são publicados. E mesmo assim, O Pequeno Príncipe está entre os 10 livros mais lidos. Mas é curioso pensar que, apesar de ser um dos livros mais lidos, O Pequeno Príncipe também é um livro muito misterioso, pois poucos compreendem de fato o que essa obra quer dizer. E é natural que isso aconteça, pois as grandes obras da literatura, da filosofia e da religião, elas têm essa característica de esconder a sua mensagem por trás das suas palavras, por trás das suas imagens. E esse é o nosso desafio aqui hoje, compreender de fato o que essa obra maravilhosa tem para nos dizer. E a gente começa justamente com essa que é uma das frases mais conhecidas do Pequeno Príncipe. Só se enxerga bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. Muitos de nós já ouvimos falar essa citação e nós compreendemos o que as palavras querem dizer. No entanto, a gente ainda não compreende a essência do que isso tem para nos falar. Qual é a verdadeira essência e o porquê desta frase ter sido escrita pelo autor. Se nós tivéssemos a compreensão total do que essa frase quer dizer, nós conseguiríamos interpretar na sua completude o que este desenho quer transmitir. Mas como a maioria de nós, não compreende totalmente a obra, nós ainda não temos noção do que esta imagem representa. Para muitos de nós, O Pequeno Príncipe é apenas um livro infantil, com belas histórias, com animaizinhos, mas ao longo da nossa conversa eu espero que eu consiga mostrar para nós o quanto de mistério e o quanto de beleza se esconde por trás das palavras e das imagens do Pequeno Príncipe. Eu coloco O Pequeno Príncipe em pé de igualdade com a Mona Lisa, por alguns motivos. O primeiro deles é que ambas as obras chamam a atenção pelo tamanho, pois as pessoas que se deparam pela primeira vez com a Mona Lisa no Museu do Louvre se espantam com o tamanho pequeno do quadro. O mesmo acontece com O Pequeno Príncipe, pois ela é uma obra singela, uma obra curta, rápida e fácil de ler, e é surpreendente que uma obra assim tão pequenina tenha causado tanto impacto no mundo inteiro. Outra questão de igualdade entre as duas obras é o fato de que elas são conhecidas por muitas pessoas no mundo inteiro. Ambas as obras são muito representativas da história da humanidade. Então a gente pode dizer que praticamente o mundo inteiro já ouviu falar da Mona Lisa, bem como praticamente o mundo inteiro já ouviu falar do Pequeno Príncipe. Mas é aqui que acabam as semelhanças e agora começam as diferenças, pois ao passo que a Mona Lisa é uma obra inacabada, pois o pintor não teve tempo de finalizar sua obra e, portanto, a Mona Lisa é uma obra imperfeita, O Pequeno Príncipe é o contrário. O Pequeno Príncipe foi realizado, foi completado de forma exímia, com tudo aquilo que o autor tinha para dizer e representar. E se a gente pensar que essa é uma obra muito rápida, muito curta, a gente precisa refletir e entender que tudo que o autor colocou aqui foi muito bem pensado e muito bem selecionado. E essa compreensão ela vai ser muito relevante na sequência do nosso estudo e do que nós temos pela frente. Outra diferença entre as duas obras é o fato de que a Mona Lisa é uma obra não acessível para qualquer pessoa. Não é qualquer indivíduo que tem condições de viajar até a França para visitar o Museu do Louvre.
ao passo que O Pequeno Príncipe é uma obra de acesso praticamente universal. Essa obra que eu tenho em mãos, a versão em português, ela me custou apenas R$ 20. Qualquer um de nós, com mínimas condições econômicas, consegue adquirir a obra do Pequeno Príncipe. Então é agora que a gente entra de fato no estudo dessa grande obra e compreendendo o tamanho e a importância do que o Pequeno Príncipe representa para a humanidade quando nós a colocamos em pé de igualdade com a Mona Lisa. Este é o autor do livro. O autor da obra O Pequeno Príncipe se chama Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry, ele é francês. E como nós podemos ver aqui na imagem, ele era um amante da aviação, um apaixonado pela aviação. Aviação essa que acabou também levando a sua vida, pois Saint-Exupéry acabou morrendo em um acidente de avião. Avião esse que ele mesmo pilotava. Ele era piloto de avião. O título da nossa conversa se chama A Sabedoria do Livro O Pequeno Príncipe, Uso Pessoal e Profissional. Além de desvendar os mistérios da obra, eu vou tentar também dar uma conotação empresarial, de negócios, para a nossa interpretação da obra do Pequeno Príncipe. Eu vou tentar trazer algumas relações com o mercado de trabalho e com a importância que essa obra tem para os nossos resultados profissionais. O livro começa com essa imagem. O livro quer nos preparar para a forma correta de ler essa obra. E o autor nos desafia a tentar entender o que representa essa imagem. O autor vai dizer que os adultos, na sua maioria, respondem que esse desenho representa um chapéu, enquanto que as crianças, elas vão dizer que essa obra, na verdade, é uma serpente engolindo um elefante. O que o autor quer dizer aqui, em parte, é isso que nós já conversamos, que é o fato de que, em grandes obras da literatura, da religião e da filosofia, os autores gostam muito de esconder a mensagem por trás das imagens, por trás das palavras. Portanto, é comum lermos estas obras, entendermos o que está escrito ali, no seu significado, mas não compreendermos a sua verdadeira essência. Para que nós consigamos, então, de fato entender estas obras, nós precisamos do que é chamado de chave hermenêutica, ou, em outras palavras, chave interpretativa. E isso é o que será disponibilizado para nós hoje. Quando nós temos a chave interpretativa, nós conseguimos entender que isso não é um chapéu, mas sim um elefante sendo engolido por uma serpente. Mas é óbvio que o que o autor também quer construir em nós e despertar em nós é a criatividade. O autor vai dizer que nós precisamos resgatar a nossa criatividade da criança, pois as crianças conseguem, segundo o autor, entender que se trata não de um chapéu, mas sim de uma serpente engolindo um elefante. Então, um segundo critério para entender a obra do Pequeno Príncipe é ter uma mente um pouco mais criativa, ter uma liberdade poética mais aguçada, para que a gente consiga, de fato, aproveitar melhor o que o livro, o que a obra tem para nos dizer. Até porque é óbvio que não é possível uma serpente engolir um elefante no mundo real. Então há que se fazer um exercício interpretativo e de compreensão para que isso possa soar mais natural. E é isso que o autor quer dizer. As crianças conseguem fazer isso com mais naturalidade, ao passo que nós adultos somos um pouco mais reticentes a estes exercícios de imaginação. No entanto, eu vou provar para vocês que, sim, em verdade, uma serpente pode engolir um elefante. Mas isso só vai poder ser explicado a partir do momento em que nós tenhamos, de fato, nos aprofundado no estudo da obra do Pequeno Príncipe. E esse é o meu objetivo com essa conversa, mostrar para vocês os diversos níveis interpretativos que existem e que podem ser compreendidos por nós.
Portanto, a primeira lição que nós aprendemos com o Pequeno Príncipe é de que nós precisamos da criatividade da nossa criança interior. Nós vamos precisar resgatar essa criatividade da criança interior para conseguir compreender de fato a obra do Pequeno Príncipe. Então esse é um exercício que nós vamos precisar desenvolver ao longo desta leitura. Lembrando também que nós estamos buscando uma interpretação profissional para esse estudo. Então sim, a criatividade da criança interior vai ser útil, inclusive, para os nossos objetivos profissionais. E o autor inicia na primeira página fazendo um contrato de leitura com cada um dos seus leitores, ao dizer que quero dedicar este livro à criança que esse adulto foi um dia. Todos os adultos primeiro foram crianças, mas poucos se lembram disso. Então esse é um texto de abertura, é como se fosse um contrato de leitura com os seus leitores para dizer, olha, nós precisamos entrar em um universo muito mais profundo. E, neste universo, nós vamos precisar resgatar a nossa habilidade imaginativa de pensar com mais liberdade e, inclusive, de sermos quem nós somos com mais liberdade. Saint-Exupéry não foi o único a escrever com esse tipo de vertente filosófica e provocativa. O próprio Jesus Cristo também disse: quem não se tornar como uma criança não entrará no reino dos céus. Jesus Cristo também foi muito brincalhão e divertido com a sua frase, quase como que querendo dizer, olha, no reino dos céus não entram pessoas chatas, pois os adultos são muito sérios, muito preocupados. Não, no reino dos céus só vão entrar pessoas com a essência viva de quem elas eram enquanto crianças. Já imaginou chegar no céu e se deparar com Jesus e ele dizer, olha, infelizmente você não vai poder entrar. E aí a pessoa responde, mas Jesus, eu fiz tudo certo, eu fui uma boa pessoa. E Jesus dizer, mas você é muito chato, você não tem um espírito brincalhão, um espírito divertido de criança, portanto, não te quero aqui no reino dos céus. Ele está dizendo, quem não se tornar como uma criança não entrará no reino dos céus. Essa é uma afirmativa. Além do mais, a mesma afirmativa vale para o Pequeno Príncipe. Quem não despertar a sua imaginação, o seu potencial imaginativo e criativo, não compreenderá a obra. Portanto, esse é um desafio que nós vamos precisar desenvolver nessa leitura. Mas eu me pergunto, será que esse estudo, será que esse livro ainda é relevante? Será que compreender e se debruçar por essa leitura ainda vale a pena, especialmente para nós? Como eu disse, a gente também quer não só uma interpretação pessoal, de uso pessoal, mas nós também queremos uma interpretação de uso profissional. Será que uma obra dessas pode ser relevante nessas diversas observações, nessas diversas perspectivas? Eu vou dizer para vocês que sim. Eu vou provar, eu vou argumentar que sim, que ela é relevante. Mas para fazer isso agora, na próxima imagem, eu vou mostrar algo um pouco pesado, um pouco dramático. Então, caso você tenha dificuldade com imagens fortes, não olhe, apenas escute o que eu tenho para mostrar. E caso você tenha coragem e ousadia para ver imagens fortes, basta continuar. Eu coloquei no Google a seguinte pesquisa. Eu fiz a seguinte busca de pesquisa. Em imagens, eu pesquisei pela palavra sala de estar. Sala de estar. E para nossa surpresa, veja só o que aconteceu. Todas as nossas salas de estar, todas as imagens são praticamente iguais. O layout de praticamente todas as imagens é quase que igual. E isso me assusta muito, pois isso mostra o quanto nos falta criatividade. Criatividade essa que o autor estava pedindo para que nós tivéssemos. Nos falta imaginação. E aqui nós podemos ver que todas as imagens provavelmente foram pensadas por arquitetos. Esta profissão que justamente nós imaginávamos que seria uma profissão de criatividade. No entanto,
Todas as imagens mostram a mesma coisa. E mostram o quê? Este layout. Um layout gravíssimo, com um significado gravíssimo. Primeiro porque todos são iguais. Televisão na parede, uma mesinha de centro e um sofá. E o pior de tudo, quem é, neste layout, o personagem principal? Infelizmente, é a televisão. A televisão tem a importância central nessa distribuição. As pessoas não têm tanta importância, é uma importância secundária, ou inclusive que fica em terceiro lugar, pois primeiro nós temos a beleza do espaço, depois nós temos a televisão como personagem principal, e só por último, talvez, surjam as pessoas como meros coadjuvantes do que acontece aqui. E nesta imagem, para isso ficar ainda pior, a gente observa que aquela cadeira que está posicionada ali, no lado, ainda está virada para a televisão e não para as pessoas que vão sentar no sofá, comprovando e reforçando a ideia de que o que importa na sala de estar é a televisão, e não os pais e os filhos que vão sentar para interagir, e não os avós com os seus netos, e não a família. Imagina, esta que é um dos espaços mais relevantes de uma casa, a sala de estar onde as pessoas vão se reunir, não é. As pessoas não são o que há de mais importante aqui, infelizmente. Então sim, eu mostro para nós que a criatividade do Pequeno Príncipe ela é extremamente relevante. Além do mais, nos últimos anos surgiu uma expressão chamada cérebro podre para se referir à enxurrada de informações deletérias, destrutivas, que são apresentadas a nós nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Facebook, no YouTube e em tantas outras formas de rede social que existem e vão existir. O que é que está acontecendo com a nossa sociedade? E não só isso, esse tipo de informação negativa, ruim, prejudica principalmente as nossas crianças. E aqui as coisas ficam ainda mais preocupantes, pois quem cria geralmente esse tipo de conteúdo são adultos. Adultos criando conteúdos que destroem a mentalidade, o cérebro das nossas crianças. Portanto, sim, nós precisamos resgatar a criatividade, a imaginação, a inocência, a vontade de brincar e de se relacionar e de conversar das crianças. E quando a gente desperta a nossa criatividade, o resultado, a correção do erro não é difícil, como a gente pode observar nessa imagem. É fácil corrigir um dos problemas graves que nós encontramos aqui, o layout nas salas de estar. Basta reposicionar os móveis que as coisas voltam a ficar bonitas e a fazer sentido e a servir a um propósito muito mais interessante e importante. Eu não estou dizendo que a televisão não é necessária, que ela não tem valor, que nós não precisamos dela. Muito pelo contrário, é uma tecnologia, uma inovação muito importante, muito interessante. Mas nós precisamos saber fazer bom uso dela e dar a devida importância a quem de fato merece importância, que são os nossos filhos, os nossos pais, os nossos avós, os nossos amigos e assim por diante. Aqui uma outra imagem que também demonstra para nós a beleza de um ambiente bem distribuído, bem posicionado, colocando as pessoas como o centro da relevância. Inclusive aqui a gente consegue ver a distribuição dos livros na estante, deixando inclusive o ambiente mais vivo, mais bonito, mais colorido, menos minimalista do que as outras imagens que nós vimos na primeira pesquisa do Google. E aqui nós temos a sala de estar do nosso querido Sherlock Holmes. A sala de estar dele, que também servia de escritório de investigação, de estudos, de música, de leitura, de tantas coisas que estimulam a criatividade. Portanto, sim, nós comprovamos que O Pequeno Príncipe e toda a arte, em forma de livro, em forma de música, em forma de filmes, inclusive, em forma de séries, em forma de documentários, quando recheadas de conteúdo, sim, servem para resgatar e para estimular a nossa criatividade. Portanto, está respondido, está argumentado em favor da leitura do Pequeno Príncipe,
Dessa forma, o que nós vamos fazer aqui é de profunda importância, relevância e também urgência e necessidade em um mundo que, apesar de todas as suas invenções, ainda sofre justamente da falta de criatividade. Criatividade essa que é importante inclusive nos negócios, inclusive para a inovação. Aqui eu trago apenas alguns exemplos de inovadores, de empreendedores, de marcas, de produtos, de esportistas, de figuras da internet, de influenciadores que usam da sua criatividade para inovar, para produzir conteúdos, para instigar a curiosidade e o entretenimento das pessoas. Pessoas criativas, pessoas inovadoras produzem mais resultados. E é isso que nós estamos buscando com o nosso estudo do Pequeno Príncipe. Agora então, nós podemos iniciar de fato o nosso estudo mais aprofundado. Nós conseguimos fazer uma análise de borda, de entendimento da importância desse nosso estudo. Agora nós podemos iniciar o estudo de fato. E é nessa imagem que tudo se inicia. É por aqui. Esse é o Pequeno Príncipe que na história nos é contado, vivia em seu pequeno planetinha. Um planeta muito pequeno que comportava praticamente só ele. O Pequeno Príncipe vivia sozinho no seu planetinha, vivia limpando os vulcões, alguns deles em atividade, portanto ele precisava limpar os vulcões para que eles não explodissem. O Pequeno Príncipe também precisava manter o seu planeta limpo de ervas daninhas, pois se ele permitisse que elas se proliferassem, elas poderiam destruir o seu planeta. Portanto, ele vivia uma vida solitária, mas não de solidão, não de vazio, porque ele estava bem, ele estava de bem consigo mesmo e com suas emoções, talvez um pouco na monotonia, mas sem nenhum tipo de problema. Até que um dia surge a surpresa do nascimento de uma nova flor, de uma rosa. E essa flor, e o Pequeno Príncipe observa que essa flor é uma flor muito bonita e muito encantadora. E quando finalmente a flor desperta, o Pequeno Príncipe consegue conversar com ela. E logo ele percebe que essa é uma flor muito cheia de trejeitos, muito cheia de vontades, uma flor muito mimada, que queria sempre ser agradada e queria que as suas vontades fossem atendidas. O Pequeno Príncipe não estava acostumado com isso, e o que acontece é que ele começa a sentir uma confusão, um turbilhão de emoções, e ele se encanta por essa flor, ele se sente cativado, ele se sente interessado por ela, e ele começa a sentir e ter dificuldade de lidar com esse relacionamento um pouco conturbado, e também com as suas emoções. E é por isso que o Pequeno Príncipe decide ir embora do seu planeta. Imagina, ele decidiu ir embora justamente do seu próprio planeta, porque ele não conseguia lidar com essa nova experiência, com a experiência de conhecer alguém diferente e com a experiência de conhecer a si mesmo de uma forma diferente, pois o Pequeno Príncipe agora estava sentindo emoções que ele desconhecia. Então agora nós chegamos na nossa segunda lição e eu pergunto para você, você consegue identificar já qual é a segunda lição? Qual é a moral da história aqui? Bom, a moral da história aqui é a de que O Pequeno Príncipe é na verdade um livro sobre o amor romântico, sobre um homem que se apaixona por uma mulher. Exatamente. Mas Ismael, O Pequeno Príncipe não é um livro para crianças? Sim, é um livro para crianças. Mas também é o livro de alguém que se apaixonou e que vai se esconder por trás da história do Pequeno Príncipe para revelar os seus sentimentos. E todos nós, as nossas crianças, também vão passar por isso. Então o autor quer preparar as crianças para o que elas viverão no futuro em termos de amor, e a mensagem será muito linda. E para aqueles que duvidam, que ainda não acreditam nessa interpretação, eu trago aqui a imagem de Saint-Exupéry com a sua amada Consuelo. Esta era a mulher, o grande amor da vida de Saint-Exupéry,
e nos contam os registros históricos de que ambos tinham, de fato, um relacionamento muito conturbado, muito difícil. Eles não conseguiam conviver muito bem um com o outro, portanto viviam brigando, se separando e voltando. E são essas as emoções, é essa a circunstância, o contexto que dá origem à história do Pequeno Príncipe. Para quem ainda não se convenceu deste argumento, aqui está a prova, aqui estão os livros. O livro é apenas um, mas em duas versões, uma em espanhol, outra em português, da obra escrita pela própria Consuelo, para explicar aos fãs do Pequeno Príncipe o que de fato havia acontecido, o que é que deu origem à história do Pequeno Príncipe. E como vocês podem ver pela capa do livro azul, não se trata de um livro, não se trata de um livro para crianças, é um livro que sim, vai falar do amor, da sensualidade, do romanticismo entre eles. Muito bem, então o que nós temos aqui agora é um Pequeno Príncipe que neste momento sofre com a solidão. Porque o Pequeno Príncipe se apaixonou, se encantou pela sua rosa, pela beleza, pela personalidade, por mais que difícil, mas por não saber lidar com essa outra pessoa e por não conseguir lidar com os seus próprios sentimentos, o Pequeno Príncipe decide, portanto, ir embora do seu planeta. E quando a gente faz isso, e quando nós passamos por uma situação como essa, e quando nós terminamos um relacionamento, nós nos sentimos profundamente solitários. Surge em nós um vazio que não pode ser, que é muito difícil de ser preenchido ou que não pode ser preenchido nos primeiros dias. Esse vazio invade inclusive aquelas pessoas que já não se aguentavam mais mesmo, que não queriam ficar juntas, mas os primeiros dias são de dificuldade. Solidão essa que todos nós experimentamos, até porque esta é a nossa realidade, todos nós vivemos aqui neste universo, um universo muito solitário, um universo muito silencioso, portanto é natural que, volta e meia, a gente se sinta em sensação de solidão, a gente se sinta solitário, porque é assim que a gente se sente quando a gente está sozinho, nós estamos sozinhos vagando pelo universo. E é aqui que está o Pequeno Príncipe neste momento. Ele sai do seu pequeno planeta e vai em busca de preencher a sua solidão, vagando pelo universo. E onde ele está, nós ainda não sabemos, mas nós vamos descobrir isso. Mas ele sai por aí dizendo a seguinte frase: estou sozinho, sejam meus amigos. O Pequeno Príncipe vai, portanto, em busca de amigos, em busca de preencher a sua solidão. Mas lembrem do que eu disse no começo. A obra do Pequeno Príncipe é uma obra muito singela, muito pequena, muito curta. Ou seja, se o autor priorizou e achou necessário repetir essa frase diversas vezes, isso significa que, de fato, o Pequeno Príncipe, que é o nosso próprio autor Saint-Exupéry, está, na verdade, profundamente solitário, profundamente triste. O autor Saint-Exupéry é ele mesmo quem está triste, solitário, em busca de amigos, em busca de ter com quem conversar. E é isso que ele vai repetindo, e ele escreve a obra do Pequeno Príncipe para tentar se comunicar com alguém, nem que seja consigo mesmo, para conseguir diminuir a sua solidão. E por que do Pequeno Príncipe ir em busca de amigos nessa jornada? Porque todos nós, quando estamos tristes, quando estamos nos sentindo sozinhos e vulneráveis, buscamos e precisamos de amizades para nos ajudar a superar e a vencer esse momento de dificuldade. E é isso que o nosso Pequeno Príncipe vai fazer a partir de agora. Portanto, a nossa terceira lição é o fato de que o autor coloca para nós a importância da amizade, de que nós saibamos valorizar as nossas amizades. Essa é a lição e essa é a ideia por trás de um livro para crianças. A intenção do autor é alertar as nossas crianças para a importância de darmos valor às nossas amizades. É isso que o autor está tentando nos dizer, e é isso que o autor está tentando dizer inclusive para os adultos,
pois ainda há tempo de resgatar a criança dentro de cada um de nós e ainda há tempo de resgatar as nossas amizades e os nossos amores. Portanto, a palavra amigo é de extrema relevância dentro do Pequeno Príncipe. Não só isso, se a gente procura no dicionário pela etimologia do significado da palavra amigo, nós vamos descobrir que a palavra amigo significa, na verdade, amor. Sim, a palavra amigo é a mesma, é um sinônimo para a palavra amor. E é isso que o autor está nos dizendo. Valorizem os seus amigos, valorizem os seus amores, pois eles são a mesma coisa. Portanto, nós temos que ter muito cuidado quando dizemos para alguém: você é meu amigo, pois nós estamos dizendo a essa pessoa: eu te amo. Da mesma forma, nós temos que ter muito cuidado ao dizer para alguém: eu te amo, pois nós estamos dizendo a essa pessoa: você é o meu amigo. Algumas pessoas dizem, inclusive, que nós deveríamos casar e namorar justamente com aquela pessoa com quem nós nos sentimos mais em sensação e sentimento de amizade, pois nós temos mais relação, mais sintonia com essas pessoas. O nosso autor, portanto, Saint-Exupéry, em um estado de profunda solidão, em um estado de tristeza por ter se distanciado do seu grande amor, sai por aí em busca de amigos, em busca de preencher este vazio que o consome. O seu vazio é tão grande, a sua solidão é tão grande, que o autor Saint-Exupéry se divide em dois personagens dentro da história, pois o autor Saint-Exupéry é tanto o Pequeno Príncipe, bem como o piloto que caiu no deserto. E ele se divide em dois personagens para que ele consiga se comunicar com ele mesmo, para que, não conseguindo conversar com amigos, ele consiga pelo menos conversar com a sua própria mente, com a sua própria imaginação. E neste trabalho de tentar encontrar amigos, ele vai escrever a história do Pequeno Príncipe para tentar se comunicar com a humanidade inteira. A solidão do nosso autor é tão grande que ele precisa se comunicar com todos nós para conseguir preencher ou erradicar a sua solidão. E para que a gente consiga criar laços de amizade, e é isso que o autor nos instiga a buscar laços de amizade, a viver amizades, a melhor forma, ou talvez a única forma de conseguir fazer isso, é conversando com as pessoas, é nos comunicando. Eis a importância de uma sala de estar em que as pessoas sejam o centro de atenção e que nós levemos essa filosofia e essa compreensão para o nosso dia a dia. Nós precisamos colocar sempre as pessoas no centro da nossa vida, o relacionamento com as pessoas no centro da nossa existência, para que a nossa existência faça sentido e para que a gente não se sinta solitário. No entanto, a gente não deve cometer o seguinte equívoco, de achar que conversar e se comunicar tem a ver apenas com falar e dizer e expressar palavras. Não. Acima de tudo, a comunicação tem a ver com saber ouvir. Para que a gente consiga estabelecer laços de conexão, de amizade, de amor, nós precisamos, acima de tudo, saber ouvir. E aqui eu trago para vocês a imagem do Sherlock Holmes, da sala de estar, de pesquisa, de estudos de Sherlock Holmes, na versão americana. E quando a gente fala de ouvir e de conversar e de estabelecer amizade, existem 3 formas de comunicação e de conversa que nós podemos estabelecer. A primeira delas é entre duas pessoas que conversam entre si. Essa é uma forma de comunicação muito efetiva, pois quando nós conversamos olhando nos olhos de alguém, nós conseguimos nos aprofundar em conteúdos, em tópicos, em assuntos que nós não conseguimos nos aprofundar quando estamos em um grupo de pessoas. Portanto, esta é uma forma muito efetiva de estabelecer amizades. A segunda forma de comunicação é com a gente mesmo. É aquela forma de comunicação que a gente desenvolve por meio da meditação. E ao contrário do que muita gente acha, meditar não significa pensar em nada.
Está equivocado achar que meditar é sobre esvaziar a mente. Pelo contrário, meditar é justamente um momento oportuno para refletirmos e pensarmos com qualidade e intenção. É um momento de organizarmos os nossos pensamentos. É um momento, inclusive, de pensarmos sobre coisas desagradáveis, sobre problemas, mas com uma perspectiva muito mais analítica e observadora, e aberta à busca por soluções. Busca por soluções essa que não é possível no dia a dia e na correria das nossas atividades profissionais. Portanto, quando a gente para meditar, nós paramos para, na verdade, refletir com intenção e qualidade. E a terceira forma de comunicação e de conversa é com a própria vida, é com o próprio universo, ou, caso queiram, com o próprio Deus, para aqueles que acreditam. Nós precisamos também nos comunicar com a vida, com o milagre da vida, com o milagre da existência. Seja por meio de uma caminhada que observa as árvores, a grama, os pássaros e o sol, seja por meio de dirigir um carro com o vidro aberto, andar de bicicleta, sair para caminhar e passear com um amigo ou com o seu cachorrinho, mas sim fazendo essa comunicação, uma comunicação que não é uma comunicação por palavras, mas sim uma comunicação por observação, por encantamento, por admiração dessa obra linda, por admiração a esse milagre que se revela para nós todos os dias. E é essa capacidade de ouvir e de perceber nas entrelinhas que o autor vai nos alertar para que nós aprendamos a desenvolver. Nesta passagem, o Pequeno Príncipe diz: um dia vi o pôr do sol 44 vezes. Quando a gente está muito triste, gosta do pôr do sol. O Pequeno Príncipe não disse, mas fica subentendido que ele está muito triste, pois ele diz: um dia vi o pôr do sol 44 vezes. E quando a gente está muito triste, gosta do pôr do sol. E o piloto percebe isso e interroga o Pequeno Príncipe: então, no dia das 44 vezes, você estava assim tão triste? E como é de costume, o Pequeno Príncipe não responde. O Pequeno Príncipe tem o hábito de não responder às perguntas que lhe são feitas, assim como os nossos amigos, os nossos amores, os nossos colegas de trabalho, aquelas pessoas que a gente ama e gosta, também têm o hábito de não nos responder diretamente. Aquela mensagem que é lida e não é respondida, quando o nosso amor pergunta no que você está pensando e a gente diz em nada, ou quando alguém nos pergunta como você está e a gente simplesmente responde: está tudo bem, só para não precisar se aprofundar nos nossos sentimentos. Então o autor está nos dizendo: olha, nós precisamos aprender a ouvir as pessoas, não a ouvir apenas o que elas dizem, mas precisamos também aprender a ouvir aquilo que elas não estão nos dizendo. E aqui vem uma interrogação: por que o autor escolheu o número 44? Bom, ele escolheu este número porque quando ele escreveu O Pequeno Príncipe, ele estava com a idade de 44 anos. Então, sim, mais uma vez, o autor do Pequeno Príncipe está se deixando mostrar, se deixando revelar por meio da sua escrita, por meio da sua obra. E isso vai ficar presente e aparente em diversos momentos da literatura. Portanto, nós nos deparamos agora com um pequeno príncipe profundamente triste, vivendo a solidão de alguém que está com o coração partido, e essa é a realidade do nosso próprio autor, e essa também é a realidade de muitos de nós, pelo menos em algumas fases de nossa vida. Mas isso não é de todo mal, porque é em momentos de grande dificuldade, de grande inquietude, turbulência e tribulação que nós concebemos as nossas mais lindas inovações e mais incríveis criatividades. Grandes obras da humanidade, grandes álbuns de música, grandes obras literárias, grandes pinturas, grandes poemas foram concebidos por pessoas com um coração partido. Portanto, momentos de dificuldade, desavenças amorosas não são de todo ruim. É por meio delas que nós aprendemos a expressar as nossas emoções
e aprendemos a nos comunicar com a própria humanidade. E nós precisamos aprender a fazer isso. Portanto, momentos assim vão nos instigar, inclusive, para inovar e para criar, pois isso nos ajuda a nos conectar com as pessoas. E a inovação, principalmente no âmbito do trabalho, ela tem muita relação com conseguir interpretar o que as pessoas sentem e o que as pessoas querem. E quanto mais a gente consegue fazer esse exercício, mais a gente consegue inovar e produzir novidades que as pessoas estejam dispostas a comprar e pagar por elas. Muito bem, neste momento em que o Pequeno Príncipe decide sair pelo universo em busca de amizade e em busca de preencher a sua solidão, o Pequeno Príncipe, antes de chegar aqui no nosso planeta, antes de chegar no planeta Terra, ele vai passar por outros 6 planetas. E em cada um desses planetas, ele vai descobrir o que será a nossa 4ª lição, que são as falhas humanas. Em cada planeta, o Pequeno Príncipe vai descobrir e vai nos alertar para tudo aquilo que não preenche o nosso vazio existencial. Pois o Pequeno Príncipe está nos dizendo, olha, quando nós estamos muito tristes, o que preenche o nosso vazio e a nossa tristeza? Nossos amigos, os nossos próprios amores, a arte, a literatura, vão nos ajudar a fazer isso. A sublimação proposta por Freud, que é quando estamos sentindo tristeza ou algum problema, usar da arte, usar de alguma outra forma de escape para sobrepujar essas dificuldades. Tudo isso preenche a solidão e o vazio. Mas aqui, na visita aos 6 planetas, nós vamos descobrir tudo aquilo que não preenche este vazio existencial e tudo aquilo que nós devemos observar e tomar muito cuidado para não nos iludirmos na nossa busca por significado existencial. O primeiro planeta que ele visita é o planeta do rei. Rei este poderoso e que gosta de dar ordens. A primeira lição que nós entendemos aqui é a de que a posição de liderança e de poder é uma posição solitária. E muitas pessoas anseiam e desejam o poder e a liderança, mas nós temos que ter cuidado, pois quando nós estamos nessa situação, nós não sabemos em quem nós podemos confiar. Um líder e uma pessoa poderosa sabe que ao seu redor estão pessoas bajuladoras, pessoas interesseiras. Portanto, cuidado com esse desejo. Outra questão que o Pequeno Príncipe deixa muito claro, a posição de liderança, ela é uma função para pessoas que têm habilidade para isso, que têm o talento para isso. Pois o rei na história é um rei que não sabe dar ordens. A função de um líder é ajudar as pessoas, é conduzir as pessoas com ordens que façam sentido para elas. Portanto, liderar é, acima de tudo, servir diversas pessoas, com ordens e com objetivos que sejam bons para todos e que possam ser alcançados. O Pequeno Príncipe se entedia logo deste planeta e parte para o segundo planeta, o planeta do vaidoso. O vaidoso é um personagem que gosta de ser elogiado, que gosta de ser aplaudido e que gosta de ser reconhecido. E isso lembra diversas pessoas que a gente conhece, especialmente nesse nosso momento histórico de muita rede social, de muita novidade. O Pequeno Príncipe logo se entedia com esse personagem, pois ele percebe que ele é vazio. Isso porque a palavra vaidade significa justamente vazio. Então aqui o Pequeno Príncipe descobre mais uma pessoa vazia. E essa pessoa vazia está tão equivocada na sua busca que ela acha que aplausos, reconhecimento irão trazer algum tipo de satisfação. Satisfação essa que nós temos que ter muito cuidado, pois nós não vamos encontrar isso nos likes que nós recebemos no Instagram, no Facebook, no YouTube. Nós temos que ter cuidado com isso, porque muitas vezes nós nos iludimos, eu me iludo com isso. É muito bom, faz muito bem para as nossas emoções receber diversas curtidas, mas essas curtidas não são de pessoas que necessariamente nos amam, nos conhecem e são nossos amigos.
no sentido de que essas não são geralmente, a grande maioria delas, pessoas que vão parar para nos escutar. Lembra? Amizade e conversa tem a ver com parar para escutar e ouvir o que está nas entrelinhas. Portanto, este é o alerta do Pequeno Príncipe para nós. O terceiro planeta que o Pequeno Príncipe visita é o planeta do bêbado. O bêbado tem esse descontrole com a bebida. Ele é viciado no álcool. E o Pequeno Príncipe pergunta para ele, mas por que você bebe? E o bêbado responde, para esquecer. Mas esquecer o quê? Esquecer que eu tenho vergonha. Mas vergonha de quê? Vergonha de ser um bêbado. Olha que interessante esse círculo vicioso, ou esse ciclo vicioso do qual o bêbado é prisioneiro. A crítica e o alerta aqui vai para os nossos próprios vícios físicos, álcool, droga, televisão, Instagram, redes sociais, mas também para os nossos vícios psicológicos e emocionais. Porque quando nós nos viciamos em pensamentos negativos, em sentimentos ruins, isso também é um vício. E aqui o autor do livro utiliza-se do desenho dos baobabs para fazer e transmitir essa mensagem. Ele vai nos dizer que no pequeno planeta do Pequeno Príncipe, o Pequeno Príncipe precisa cuidar e limpar o seu pequeno planetinha todos os dias, porque se ele não fizer isso, nascerão aquelas árvores gigantes que são os baobabs. E caso isso aconteça, estas árvores têm a capacidade, o poder de destruir o planetinha do Pequeno Príncipe. A mensagem aqui é clara. Os nossos pensamentos, os nossos hábitos e as nossas emoções, quando não são propriamente cuidados, podem destruir a nossa vida. Pensamentos negativos que não são controlados e impedidos e arrancados no momento oportuno, eles podem destruir a nossa vida. E o mesmo acontece com os nossos vícios. Portanto, precisamos tomar muito cuidado com relação a isso. O quarto planeta é o planeta do homem de negócios. Homem de negócios esse que não tem tempo sequer de levantar a cabeça para conversar com o Pequeno Príncipe, pois ele está muito atarefado, ele tem coisas importantes para fazer. Ele tem tantas coisas importantes, ele está tão obcecado pelo seu trabalho, que ele não consegue sequer acender o seu próprio charuto, ele não consegue sequer aproveitar os prazeres que ele adquire para si mesmo. Porque ele é uma pessoa preocupada com a acumulação e com a ganância. Essa é a crítica do Pequeno Príncipe neste momento. Cuidado com a acumulação, cuidado com a ganância. O que não quer dizer ambição. Essas são palavras contrárias. Ganância é ruim e deve ser evitado. Mas a ambição não é ruim. A ambição é inclusive necessária. Lembrando que o nosso Pequeno Príncipe é um príncipe, ou seja, ele tem muitas riquezas, ele é ambicioso, mas ele tem riquezas de valores, de coisas que realmente valem alguma coisa. Ao contrário do homem de negócios, que busca apenas a acumulação em si, sem ter valor naquilo que ele acumula. E este é o grande perigo, e este é o grande alerta do autor para nós. O quinto planeta é o planeta do lanterneiro, que tem a responsabilidade de acender o lampião e de apagar o lampião. Acender quando chega a noite e apagar quando nasce o dia. No entanto, quando o lanterneiro recebeu estas ordens, o dia do planeta em que ele vivia tinha 24 horas. Portanto, ele trabalhava a cada 12 horas, tendo assim tempo para descansar, para refletir e para dormir. Ao passo que agora o seu planeta gira muito rápido e ele tem agora, ao invés de 24 horas, apenas 1 minuto. Assim sendo, ele tem apenas 30 segundos para descansar e então ele precisa acender o lampião quando chega a noite, para logo depois, 30 segundos depois, apagar o lampião porque chegou o dia. Ou seja, ele passou a não ter mais tempo para descansar, para refletir, para conversar, para se divertir, para nada.
A crítica e o alerta aqui são de que nós temos que ter cuidado, porque o mundo muda, o mundo evolui, as coisas passam a se tornar diferentes. Existe a inovação e existe a criatividade. E nós não podemos ficar presos ao passado, às regras do passado. Nós precisamos rever a forma como nós vivemos, como nós interagimos com o mundo e com as pessoas. E por último, o Pequeno Príncipe chega no planeta do geógrafo. O geógrafo que é um cientista. Geógrafo esse que só acredita na ciência, só acredita na comprovação científica. O geógrafo, por exemplo, não se interessa pela rosa do Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe começa a falar da sua rosa e o geógrafo diz: não, isso não me interessa porque a sua rosa é efêmera. E você não tem nada para provar que ela existe. E as suas histórias sobre ela não são importantes. O cientista, o cientificismo e o ceticismo, eles tornam algumas pessoas em seres sem cor, sem admiração pela vida, porque elas tentam enquadrar e reduzir a vida, o milagre da vida, aos seus métodos científicos. A ciência é uma bela ferramenta, mas é uma péssima instrutora para as sabedorias da vida. E o Pequeno Príncipe aqui neste momento se dá conta de algo relevante para si, que é o fato de que a sua rosa vai morrer. O geógrafo diz ao Pequeno Príncipe: a sua rosa é efêmera, logo ela deixará de existir. E aqui a mensagem é clara: nós precisamos aproveitar a nossa vida, precisamos aproveitar os nossos amigos e os nossos amores, porque eles não são para sempre. Nós também não somos para sempre. Tudo deixará de existir. Portanto, nós precisamos aproveitar ao máximo. E aqui nós voltamos à interpretação desta bela frase que a raposa nos diz: só se enxerga bem com o coração, o essencial é invisível para os olhos, o amor é invisível para os olhos, a ciência não consegue capturar isso. Este é um dos grandes alertas desta frase. Mas ela também esconde algo muito mais surpreendente e muito mais humano. Eu pergunto para vocês, o que vocês pensam ou sentem quando veem essa imagem? Se vocês são como eu, provavelmente vocês não sentem absolutamente nada. Ismael, é apenas uma foto de uma mulher, eu nem sei quem ela é. Exatamente. Nós não temos relação nenhuma com ela. Nós não temos conexão emotiva ou afetiva nenhuma com ela. Portanto, nós não sentimos nada. No entanto, cada vez que Saint-Exupéry via Consuelo, o seu coração batia de um jeito diferente. Não era com os olhos apenas que Saint-Exupéry via Consuelo, mas com o seu coração. Portanto, a frase só se enxerga bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos, não é meramente uma frase filosófica, ela é, acima de tudo, uma declaração de amor de Saint-Exupéry por Consuelo. Quando nós vemos a pessoa que nós amamos, não é com os olhos que nós vemos, algo em nós, no nosso peito, nos diz que aquela é a pessoa que nós amamos, pois o nosso coração bate descompassado. Quando nós vemos os nossos melhores amigos, nós nos sentimos encantados, nós nos sentimos felizes. Não são os nossos olhos que estão vendo essa pessoa, é o nosso corpo como um todo. Nós não podemos nos deixar enganar pelos nossos olhos, inclusive. Nesta pintura de Magritte, nós temos a frase "Ceci n'est pas une pipe", uma frase em francês que quer dizer isto não é um cachimbo. Mas como assim, Ismael, não é um cachimbo? Não, não é um cachimbo, pois isso é apenas uma representação. Esta é apenas uma pintura que representa um cachimbo. Portanto,
Não temos um cachimbo. E não é só isso. A própria frase, ceci n'est pas un pipe, isto não é um cachimbo. As palavras não são o cachimbo. A palavra cachimbo não é o cachimbo. Da mesma forma que esta imagem não é uma árvore. Ah, Ismael, claro, eu entendi, é porque é o desenho de uma árvore também. Mas mesmo que nós estivéssemos diante de uma árvore agora, quem disse que o nome dela é árvore? Foi ela que nos disse? Não. Nós atribuímos nomes às coisas. Apenas nós, seres humanos, atribuímos nomes às coisas. Nada na vida tem nome. Tudo o que existe, existe em essência. Por trás das palavras existem seres reais, essenciais. Por trás do que nós vemos existe um milagre que nós não estamos vendo com os olhos, mas que nós conseguimos desconfiar com a nossa razão filosófica, não com o instrumento científico da metodologia científica, não, mas sim com a compreensão de que algo incrível está acontecendo. Porque quando nós olhamos para o Sol, nós podemos fazer o exercício filosófico de nos interrogar, mas só um pouquinho. Nós, enquanto planeta, estamos girando em torno de um Sol, mas o que é que está nos segurando? Quais são as leis que seguram? E o próprio Sol não está parado, ele também está em movimento em torno do centro da nossa galáxia. Galáxia essa que também não está parada, que também está em movimento pelo universo. Universo que talvez seja infinito e que mostra para nós o milagre que é a existência. Milagre que não pode ser visto pelos olhos apenas, pela razão apenas, mas sim pela fé, pela compreensão filosófica de que existe algo muito incrível acontecendo. Só se enxerga bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos, portanto. E aqui nós chegamos à nossa quinta lição, pois quem nos transmite essas belas mensagens é a nossa querida raposa. No entanto, agora, neste momento, a raposa tem algo ainda mais dramático para nos instruir. E aqui eu quero fazer um alerta mais uma vez a você que está me escutando agora e assistindo a este vídeo. O que eu tenho para demonstrar, descrever, é de uma profundidade muito grande e talvez de uma profundidade dolorosa, inclusive. Talvez o que eu venha a explicar agora possa ser doloroso para algumas pessoas. Portanto, se você acredita que o que eu tenho para dizer possa ser muito pesado em termos de emoções, não continue a escutar esta mensagem. Continue apenas se você acredita que consegue suportar o peso das palavras que virão na sequência com o conhecimento e a sabedoria da raposa. Porque agora vem a quinta lição. A quinta lição da raposa diz o seguinte: o amor e a amizade vão nos fazer chorar e sofrer. Esta é a instrução da raposa, que vai nos dizer: sempre corremos o risco de chorar um pouquinho quando nos deixamos cativar. Pois o autor e o Pequeno Príncipe estão nos estimulando, nos instigando a viver e a aceitar as amizades e os amores e os milagres da existência. Mas com isso vem também as dores do amor, as frustrações da amizade e a falta de respostas do universo. Mas a resposta do Pequeno Príncipe é a de que nós devemos abraçar essa interpretação e esse conhecimento. Nós devemos justamente viver isso em plenitude. Não é só o Pequeno Príncipe que chega a esta conclusão. O nosso querido filósofo e autor Nietzsche é da mesma interpretação, é da mesma opinião. Existe, aliás, muita relação entre a obra do Pequeno Príncipe
e a obra de Nietzsche, se vocês olharem para a capa do livro Assim Falou Zaratustra, nós vemos que a pintura de capa do livro é a mesma do desenho que se encontra dentro do livro O Pequeno Príncipe. Lembrando que a obra de Nietzsche vem antes do Pequeno Príncipe, portanto, o autor do Pequeno Príncipe teve a intenção clara de fazer uma relação entre a sua obra e a obra de Nietzsche. Nietzsche este que também pode falar de sofrimento no amor, pois ele também sofreu por amor. Ele sofreu por Lu André Salomé. Sim, Nietzsche sofreu por amor, viveu um amor intenso de poucos meses, mas que vieram a marcar a sua vida por todo o tempo em que ele esteve vivo. Mas a resposta de Nietzsche é a mesma do nosso autor e é a mesma do Pequeno Príncipe. Para as dificuldades da vida, para as dificuldades do amor, da amizade, da filosofia e da religião. E é de que nós devemos aceitar a vida. Nós devemos abraçar a vida. Nietzsche diz amor fati, amor ao destino, amor à história que cada um de nós vive, por mais dolorosa que seja. Nietzsche é da opinião de que vale mais a pena viver um amor que durou apenas um dia do que nunca ter vivido o amor. Vale mais a pena ter conhecido uma amizade que dure apenas algumas horas do que viver uma vida inteira sem qualquer amizade. A relação do Pequeno Príncipe com o piloto dura apenas algumas horas, talvez menos de 24 horas. E mesmo assim, o autor está nos dizendo que vale a pena viver esse sentimento, viver essa história. Nós vivemos uma sociedade, um momento histórico obcecado apenas pela alegria, que tem medo de viver emoções diferentes. Mas o autor do livro está nos dizendo que nós devemos sim viver as nossas emoções em sua plenitude. É isso que o autor quer nos ensinar. Nós temos o direito de viver a tristeza, de sentir a tristeza, pelo menos momentaneamente. Nós temos o direito de sentir raiva de vez em quando. Por que tentar eliminar, por que tentar abafar estes nossos sentimentos? Sentimentos estes que são legítimos e que precisam ser vividos em sua plenitude. Por que nós iríamos querer não viver o medo? Medo que é importante para nos alertar para aquilo que é importante e significativo para nós. Da mesma forma que não é saudável viver uma depressão profunda por muito tempo, também não seria saudável viver a alegria constante. Nós não devemos ser obcecados pela alegria. Nós devemos, sim, querer sentir tudo o que o nosso corpo é capaz de sentir. Nosso corpo, nossa alma, nossa mente foram feitos para experimentar tudo. Nós temos o direito de vivenciar todos os nossos sentimentos. Nietzsche vai dizer uma frase célebre: o que não te mata te fortalece. Uma frase que para nós chegou um pouquinho diferente: aquilo que não mata engorda. Várias frases de Nietzsche permeiam o nosso mundo sem que a gente saiba que elas foram ditas e escritas por Nietzsche. O que não te mata te fortalece. Pessoas que não enfrentam dificuldades, pessoas que não vivem emoções difíceis, são pessoas sem histórias para contar. São pessoas sem histórias interessantes para contar. Pessoas que não aceitam viver desafios. Pessoas que não aceitam enfrentar os seus medos. Pessoas que não aceitam se deixar inspirar e mover pela raiva de vez em quando. São pessoas que nunca cometeram erros. São pessoas que não têm algo de interessante para nos dizer. São pessoas que ainda não descobriram a sua força e que não desenvolveram os seus músculos emocionais. E o Pequeno Príncipe, portanto, é um personagem que nos instiga e nos estimula a justamente viver os nossos desafios. Pois ele é um príncipe, e como príncipe ele tem uma espada, pronto que está para enfrentar os seus desafios, para enfrentar as suas dificuldades. E é isso que ele quer de nós, que tenhamos uma alma de criança inocente, divertida, curiosa, aberta
a desfrutar dos milagres da vida, mas também com a coragem, a ousadia de um guerreiro, lutador e bravo. Quem nos traz essas mensagens de poder, de força, não é essa raposa do desenho, uma raposinha frágil, vulnerável, ingênua, não. É aquela outra raposa, a raposa selvagem, a raposa esperta, a raposa ágil, ardil, que sabe se defender, inclusive. E é essa mesma raposa que vai nos trazer uma das frases mais marcantes, mais memoráveis do Pequeno Príncipe. Você se torna responsável eternamente por aquilo que você cativa. Você se torna responsável eternamente por aquilo que você cativa. No entanto, esta frase tão célebre, ela tem um erro, ou pelo menos um equívoco. Existe um pequeno equívoco de tradução. O correto seria dizer: você se torna responsável eternamente por aquilo que você domestica. Porque no original, em francês, o verbo utilizado é apprivoiser, que significa domesticar. No inglês, foi traduzido corretamente com o verbo tame, que também significa domesticar. E essa frase ganha um peso muito maior, porque veja bem, quem a está pronunciando é a raposa, um animal selvagem. Portanto, quando a raposa diz, sempre corremos o risco de chorar um pouquinho quando nos deixamos domesticar, ele está nos dizendo isso por ser a raposa, por ser um animal selvagem. E nós não conseguimos domesticar um animal selvagem. Portanto, você se torna responsável eternamente por aquilo que você domestica. Essa frase ganha um impacto muito maior quando nós a interpretamos assim, pois cativar é uma palavra que vem da outra palavra, cativeiro. E não é sobre isso que o Pequeno Príncipe está falando. Ele não está falando sobre prender as pessoas que nós amamos, sobre torná-las escravas de nós. Não, não é sobre isso. Domesticar envolve se relacionar. Domesticar significa que um animal que antes era selvagem e agora é domesticado não vai mais se defender, não vai mais nos agredir caso necessário. A raposa que não é domesticável, ela sabe se defender, ela sabe sobreviver. Um animal que foi domesticado não sabe mais se defender, não sabe mais sobreviver por conta própria. Portanto, aqui nós temos uma definição de amizade trazida pelo autor e pelo Pequeno Príncipe. Amizade para o autor significa sermos responsáveis pelas pessoas que nós amamos, sermos tão responsáveis ao ponto de sermos dependentes para viver. E elas também serão dependentes de nós. Portanto, nunca mais nós poderemos abandonar uma pessoa que nos ama. Nunca mais nós poderemos deixar, nós não podemos fugir do planeta, do amor das pessoas que gostam de nós. O autor está dizendo que ele cometeu um erro ao fugir do seu planeta e ao fugir da sua rosa. E ele quer que nós não cometamos o mesmo erro. E é por isso que esse livro é sim para adultos e crianças, e principalmente para crianças. Pois é muito mais fácil educar uma criança antes dela cometer o erro, do que depois tentar corrigir os erros de um adulto. E é por isso que o autor e a raposa vai nos dizer, sempre corremos o risco de chorar um pouquinho quando nos deixamos domesticar. Pois essa é a grande tragédia da nossa história. Uma história linda, uma história cheia de sabedoria e aprendizado, mas uma história que também vai nos trazer a tristeza, pois infelizmente nós sabemos que o Pequeno Príncipe vai partir do nosso planeta Terra. O piloto conhece o Pequeno Príncipe por algum instante, para que logo na sequência o Pequeno Príncipe vá embora. Que é o que vai acontecer com todo mundo, com as pessoas que nós amamos e com a gente também. Um certo dia, nós não sabemos quando, as pessoas que nós amamos irão partir
e nós também iremos partir. A consciência da morte, ela está presente no Pequeno Príncipe. Por mais dolorosa que ela seja. Só se enxerga bem com o coração, o essencial é invisível para os olhos. Nunca essa frase fez tanto sentido. E o nosso autor, ele foi tão fiel às suas compreensões e aos seus ensinamentos, que ele usou este entendimento, inclusive, nos personagens da sua obra. Pois os personagens na obra do Pequeno Príncipe, nenhuma delas tem nome. O Pequeno Príncipe não tem nome, a raposa não tem nome, o piloto não tem nome, ninguém tem nome. Para que a gente se identifique com os personagens apenas por aquilo que eles são em essência, e não com relação àquilo que eles são em aparência. Portanto, agora nós vamos finalmente conhecer quem são os personagens. Nós vamos compreender quem são os personagens da história do Pequeno Príncipe. Começando pela serpente. O primeiro personagem que aparece na história é a serpente, e também é um dos últimos. A serpente é o animal que traz a morte ao Pequeno Príncipe, pois ela pica, envenenando o nosso pequenininho príncipe. Então a serpente representa a própria morte. A serpente é a morte. Mas a morte não é o fim, é isso que o autor quer nos dizer. Porque a serpente aparece no começo da obra e também no final da obra, representando, portanto, assim, o início e o fim. A morte não é o fim. A morte também é o recomeço para coisas que precisam acontecer. Nenhum ser humano de fato morre, nós apenas nos transformamos. A nossa carcaça, quem nós somos, aquilo que nós conhecemos por meio das palavras e da consciência deixa de existir para que a nossa essência possa permanecer. E eu disse para vocês que eu ia provar que sim, uma serpente pode engolir um elefante, pois a morte engole não só um elefante, mas a morte vai engolir tudo o que existe neste mundo. Este é um dos grandes poderes existenciais da morte. A morte vai levar as pessoas, os animais, as plantas, os planetas, os sóis, os universos, as galáxias, tudo, nada resistirá à força da morte. Mas a ideia de que a morte nunca é o fim não é nova. Essa ideia já está presente na filosofia e nos ensinamentos do Ouroboros, a serpente que engole o seu próprio rabo, para dizer que não existe nem começo nem fim na vida. Tudo é apenas uma coisa só, infinita, interminável. Outro personagem que nós temos na história do Pequeno Príncipe é o deserto. Mas o que é o deserto? O deserto representa os nossos momentos difíceis, os momentos que nós precisamos atravessar, as dificuldades e os desafios que nós precisamos atravessar. E eles se relacionam com os nossos desafios emocionais, de relacionamento e também profissionais. Lembra? O nosso estudo também tem relação com o uso profissional. Na nossa profissão, frequentemente, nós enfrentamos desafios. Nós precisamos inovar, nós precisamos criar, nós precisamos compreender melhor os nossos clientes. E esses momentos de dificuldade, eles são importantes, assim como o deserto é importante nas nossas vidas. Outro personagem são os baobabs. Os baobabs, como já estudado, representam os nossos pensamentos negativos. Nós precisamos arrancar esses pensamentos negativos. Assim como o Pequeno Príncipe arranca os baobabs todos os dias. Nós precisamos eliminar estas ervas daninhas. Se nós deixarmos os pensamentos negativos tomarem conta, eles vão destruir quem nós somos. Eles vão destruir a nossa vida, a nossa existência. Nós devemos eliminar os nossos pensamentos negativos. E o Pequeno Príncipe? Quem é esse personagem? Ora, nós já o identificamos. Ele é o próprio autor da obra. O Pequeno Príncipe é o próprio Saint-Exupéry. Mas o Pequeno Príncipe também pode ser compreendido como sendo um outro personagem.
Jesus Cristo. Sim, Jesus Cristo. Pois assim como Jesus Cristo veio para a Terra trazer o seu conhecimento e a sua sabedoria e depois partiu, o nosso pequeno príncipe também vem até o nosso planeta Terra e depois retorna, vai embora, depois de deixar para nós diversas histórias, diversos ensinamentos. Mas se o pequeno príncipe pode ser atribuído a Jesus, então quem será a raposa? Já que a raposa traz ensinamentos inclusive para o pequeno príncipe. A raposa faz o pequeno príncipe chorar. Quem é essa raposa que é inclusive maior do que o próprio Jesus Cristo? Ora, a raposa é a própria vida. Ou a raposa é o próprio Deus. Deus, vida, natureza, universo, que para nos educar, que para nos trazer a sabedoria, vão nos fazer sofrer e vão nos fazer chorar. E por último, nós temos a nossa querida Rosa, que é, na verdade, a grande personagem principal deste livro. A Rosa é a própria Consuelo, o grande amor da vida de Saint-Exupéry. E ela é a personagem principal. Se não fosse a Rosa, se não fosse o amor de Saint-Exupéry pela Rosa, nós não teríamos a nossa história do Pequeno Príncipe. E assim, meus caros ouvintes, leitores, nós concluímos o estudo da nossa obra do Pequeno Príncipe e nós conseguimos agora identificar o que representa o desenho do Pequeno Príncipe, o desenho inicial que nós apresentamos e que, na verdade, como eu disse, contém toda a informação, todo o conhecimento necessário para compreender o Pequeno Príncipe, mas que nós conseguimos apenas compreender agora, depois de atravessar este conhecimento e depois de compreender a chave interpretativa que eu chamei de chave hermenêutica no começo da nossa história. Eu agradeço muito o tempo que você tirou para me acompanhar neste estudo. Eu espero que você tenha gostado. Eu sou o Ismael. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo para algumas das minhas obras literárias em versão PDF para que você possa usufruir de forma gratuita e acompanhar o meu trabalho. Mais uma vez, obrigado e até a nossa próxima jornada. Até mais.